E que a luz, a graça, a força viva do Espírito Santo de Deus abra a nossa mente, ilumine a nossa inteligência com os dons espirituais e derrame hoje em especial o dom que nós estamos pedindo, o dom da ciência, que nos ajude a compreender as coisas de Deus. Há um salmo que diz assim: Deus é íntimo daqueles que dele se aproxima. Deus é íntimo daqueles que dele se aproximam. Oxalá nós possamos crescer nesta intimidade, nessa comunhão com o nosso Deus, para descobrir os segredos, para termos o privilégio de termos os segredos espirituais revelados em nosso coração, para aumentar ainda mais a nossa comunhão com Deus. Amém? Amém. Meus amados, minhas amadas, nós estamos celebrando neste final de semana a grande e solene festa de Pentecostes. É uma festa que já existia dentro da cultura judaica, já existia a festa. E vamos recordar onde que começou. Quando o povo de Israel saiu do Egito, passou pela terra prometida, liderados por Moisés, atravessando o deserto, chegaram no topo da montanha, um monte chamado Sinai. Monte Sinai. E foram 50 dias. Aí Moisés subiu a montanha e ficou lá, conversando com Deus. E quando desceu, trouxe o quê? As tábuas dos mandamentos. Então, a origem da festa de Pentecostes é essa: o povo libertado da escravidão do Egito recebe de Moisés as tábuas da lei, 50 dias depois desta libertação. Quando o povo também estava em todo esse processo, de cultivo da terra, as primícias, os primeiros frutos de qualquer safra ou plantação eram oferecidos a Deus. Então Pentecostes também simbolizava esta oferta que se dava a Deus dos primeiros frutos colhidos. E num dia de Pentecostes judaico, no cenáculo, no mesmo local onde Jesus havia instituído a Santa Eucaristia, nesta ocasião, aconteceu também nesse mesmo local, dizem que é a casa de João Marcos, o evangelista Marcos, foi ali que Jesus instituiu a Santa Eucaristia, e foi nesse contexto, nessa sala, nesse local, onde veio a efusão do Espírito Santo na grande e solene festa de Pentecostes. Bolas de fogo, enfim, ali naquele momento, eles com aquela sala fechada, medo por todo lado, afinal de contas, já tinha acontecido com o mestre essa perseguição, esta violência que Jesus sofreu. Ali desceu o Espírito Santo para encorajá-los. Era o dia de Pentecostes, e quem estava presente também no nascimento dessa nova igreja, Nossa Senhora, presente nesse dia. Por isso que hoje eu também gostaria de falar um pouquinho dela. Até tem uma foto dela lá, Maria, no dia de Pentecostes, junto ali, recebendo com a igreja, os dons do Espírito Santo. E o que é Pentecostes? Antigamente, minha gente, nesse final de semana, a gente está terminando com a festa de Pentecostes, o ciclo pascal. A partir da semana que vem, já vai mudar de cor litúrgica, não mais a branca que a gente estava usando até agora, nesse tempo pascal, mas a gente vai usar o verde. Antigamente tinha um rito antes da reforma litúrgica, que a igreja no tempo chamado tempo comum, não usava o verde, chamado um rito ambrosiano, que usava a cor vermelha, era essa cor aqui. Aquilo que hoje a gente usa o verde era vermelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque com a festa de Pentecostes, presta atenção, olha que coisa linda, gente. Com a festa de Pentecostes, o que acontece na festa de Pentecostes? Um jorrar contínuo da presença de Deus, da glória de Deus, dos dons de Deus.
O Pentecostes é um jorrar contínuo da presença de Deus. Por isso que a cor era vermelha, porque nós vivemos o tempo de Pentecostes. É como o sol. É como o sol. O sol, imagina o sol escondidinho naquela bola, e de repente vem Pentecostes e o sol se abre. E a humanidade inteira recebe a luz para sempre, até a consumação dos séculos. Então, Pentecostes é como esse sol, e o sol é Jesus, que reparte sobre nós o seu Espírito, e agora toda a igreja, toda a humanidade é iluminada. Então nós estamos vivendo num contínuo Pentecostes. Estamos vivendo num contínuo Pentecostes até a consumação de tudo. Então todo dia é Pentecostes, porque todos os dias recebemos a luz desse sol maravilhoso que é Jesus Cristo, que ilumina a nossa vida, que ilumina a nossa história. É o Pentecostes contínuo. Graças a essa luz nós somos iluminados. Graças a essa luz nós permanecemos firmes na presença de Deus e recebendo os tesouros espirituais que a gente celebra, né, principalmente quando a gente vive nessa comunhão com Deus. Mas no dia de Pentecostes estava ela lá, Nossa Senhora, e diz assim que um dos temas que a gente está refletindo nessa semana pentecostal, nessa semana de Pentecostes, é que Maria, quando não entendia muita coisa, quando não entendia, né, porque ela também era discípula, ela também estava num processo, ela guardava tudo no seu coração. Maria que guardava tudo no seu coração. E por que ela guardava tudo no seu coração? Porque como mulher atenta à obra de Deus, à graça de Deus, ela guardava tudo no coração. Que coração era este que ela guardava tudo? Se a gente entender isso, a gente vai entender o porquê que o Pentecostes ele acontece em nossas vidas. 3 coisas, guardem 3 coisas quando a gente olha para Nossa Senhora, nessa experiência de guardar tudo no coração. A primeira coisa é o coração físico. O coração físico. Primeira dimensão é o coração corporal, o coração físico, que é o princípio da vida. O coração sempre foi, na tradição judaica bíblica, né, o local da comunhão, o símbolo do amor, da presença, da inteligência, da memória. Então Maria guardava tudo no seu coração físico, porque era o lugar do princípio da vida. E o coração, minha gente, sabemos disso. Não sei se tem algum cardiologista aqui, né? Mas o coração é onde o sangue entra e sai. Pelo coração, o sangue entra, nutre e sai para nutrir. E volta, se nutre e é repartido pelo corpo inteiro. Então é um local onde o sangue entra e sai. Olha que coisa mais linda. E é no coração de Nossa Senhora, onde é um sangue que não para. É a vida que continua. É a vida que flui. É a presença de Deus que não para, que faz com que a gente não estacione. E é através do coração de Nossa Senhora que nós temos essa fonte. E a grande experiência de nossa vida é entrar no coração de Nossa Senhora. Porque quando nós entramos no coração de Nossa Senhora, o que nós vamos encontrar ali? Quem é que está batendo firme no coração de Nossa Senhora? Quem é que está pulsando firme no coração de Nossa Senhora? É o coração de Jesus. É o coração de Jesus. Quando nós entramos no coração de Nossa Senhora, nós vamos ver o coração de Jesus. Porque é o coração do Filho que está pulsando dentro dela. Por isso a necessidade nossa também, e Pentecostes vem nos trazer isso, a necessidade de cada um de nós aqui nessa noite, fazermos um transplante de coração. Porque dentro do nosso coração tem que bater o coração de Jesus. Dentro do nosso coração tem que, e se nós conseguirmos pedir a Nossa Senhora, que bata em nosso coração o coração do Filho dela, aí o Pentecostes já começa a acontecer dentro de nós.
Então a primeira dimensão é justamente esse coração corporal, onde flui a vida, o princípio da vida, onde o sangue que não para, entra e sai. Por isso que Nossa Senhora é aquela mãe que intercede constantemente, para que a nossa vida também seja esse movimento de receber e de repartir, receber e repartir. Quem já foi na Terra Santa aqui? Alguém já foi na Terra Santa? Quem foi na Terra Santa, né? Mas independente de quem não foi, quem foi, eu vou contar uma experiência aqui, né? Existem 2 grandes lagos lá em Israel. 2 grandes lagos em Israel. Um maior do que o outro. Existe um rio, imagine um rio de ponta a ponta. Um rio de ponta a ponta. Esse rio chama-se Rio Jordão. O rio de ponta a ponta. O Rio Jordão que nasce lá nas colinas de Golã. E quando ele está descendo, ele forma um grande lago. Um grande lago. Naquela região ali, onde está Cafarnaum, onde está Galileia. O mar chamado Mar da Galileia. Água doce. Grande lago. Ali onde Jesus acalmou a tempestade, a pesca milagrosa, nesse lago. Quem já foi lá sabe do que eu estou falando, o Mar da Galileia. Quantas cenas bíblicas aconteceram lá, ao redor do Mar da Galileia? Lá está Magdala, lá está Cafarnaum, está Caná, enfim, né? O Mar da Galileia. O Rio Jordão continua, então lá em cima nasce o rio, vem descendo, forma um grande lago e segue o Rio Jordão. Até que ele desponta lá na frente e forma um outro lago enorme, enorme, chamado, tem até um nome, Mar Morto. Mar Morto. E a salinidade é tão grande lá que quem foi lá sabe que pode até boiar e não afunda, né? De tanto sal, acho que é 87% de nível de salinidade nesse Mar Morto. Por isso o Mar Morto, que não tem vida ali. Não tem vida, é chamado Mar Morto. Mas é a mesma água do Jordão. É a mesma água. Aí a pergunta é, por que de um lado o Mar da Galileia recebeu do mesmo Rio Jordão, formou aquele lago, tem peixe, é chamado assim, a tilápia famosa de lá, o São Peter, né? Que a gente é de lá, tem peixe, é pesca milagrosa, as pessoas se nutrem dali, se abastecem dali, tomam daquela água. O mesmo rio que formou o Mar da Galileia é o mesmo rio que vai adiante, que é o Rio Jordão, e lá desponta, né? E desemboca num outro lago enorme, maior do que o da Galileia, só que é o Mar Morto. Mar Morto, por que o mar é morto? Por que o mar é morto? Olha que coisa mais linda a explicação agora, gente. Por que o mar é o mesmo rio? O Mar da Galileia, ele tem vida. Ele, né, gera vida ali. Tem vida, tem peixe, as pessoas se alimentam dali. Ao contrário do Mar Morto, que não dá nada. Não dá nada. Por quê? Olha só que coisa mais linda do ponto de vista espiritual. O Mar da Galileia recebe a água do Rio Jordão. O Mar da Galileia, o grande lago, recebe a água do Rio Jordão. Gera vida, nutre e continua e reparte a sua água. Segue o fluxo. O Mar Morto, por que ele é morto? Porque ele recebe a água, ele recebe tudo e recebe muito. Só que o que acontece com ele? Ele não reparte. Ele não reparte. Ele recebe a vida, ele recebe a água e não reparte. Isso é morte espiritual. Isso é morte espiritual. Então quando eu falo que Nossa Senhora, pelo coração de Nossa Senhora, ela recebe o sangue, a vida, e reparte a vida, é por isso que é uma vida que flui, que não para, que não termina. É uma vida espiritual que produz frutos. Porque se um dia isso, experimente na tua vida,
Todas as vezes que você cresceu no egoísmo, na mesquinharia, você estava matando o Espírito Santo dentro de você. Estava matando o Espírito Santo dentro de você. Então você tem que receber e repartir, como o Rio Jordão, como o Mar da Galileia. Recebe a água e repassa a água. É vida, não morre nunca aquele que recebe, aquele que reparte. Agora, aquele que recebe e é egoísta, mesquinho, esse morre. Esse é o mar morto espiritual. Então a primeira dimensão de Nossa Senhora é essa, né? No coração corpóreo de Nossa Senhora, recebe e reparte. Aí vem a segunda dimensão do coração de Nossa Senhora, que guardava tudo. A dimensão espiritual. Maria tinha um coração espiritual, onde guardava, era a fonte das memórias, do seu raciocínio, de sua inteligência, de suas virtudes. Uma mulher virtuosa, porque tinha um coração espiritual. Então é nesse coração espiritual que a gente tem as lembranças, as memórias, a presença de Deus, a alma que nutre. E a terceira dimensão do coração de Maria, que guardava tudo nele, era um coração divino. Maria, ela estava em perfeita comunhão com a Santíssima Trindade. A união entre Maria e Jesus era tão estreita, como eu disse, quem via o coração de Maria, via e experimentava o coração de Jesus. Por isso, minha gente, ao celebrar o dia de Pentecostes com Nossa Senhora, ao entrar na sala do cenáculo com Nossa Senhora e pedir essa graça, esse dom do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, é fazer essa experiência de ter dentro de si o coração de Jesus. Coloque a mãozinha no teu coração agora, feche os seus olhos. Hoje queremos pedir o dom de Pentecostes. Nós vimos na primeira leitura o que acontece quando nós nos afastamos de Deus, quando nós crescemos no egoísmo. Cria-se em nosso coração uma Babel, a confusão, a desordem, a indiferença, a falta de comunhão, a falta de diálogo. É a Babel que se instala quando nós não nos abrimos à graça. Hoje queremos pedir nessa noite, nessa semana que estamos vivendo, a semana de Pentecostes, esse dom precioso que estava sempre presente no coração de Maria, o dom da ciência, descobrir, entender a palavra e descobrir a vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a serva do Senhor. Queremos, Senhor, nessa noite, pedir que também em nosso coração possamos receber esse transplante, que em nosso coração esteja o coração de Maria, porque sabemos que onde está o coração de Maria, está o coração de Jesus. Que o nosso coração não seja um mar morto, mas que o nosso coração seja um mar da Galileia, onde recebemos a graça de Deus, onde recebemos o reforço de Deus, onde recebemos a luz de Deus, para repartir, para sermos como tochas, para iluminar o caminho das pessoas, para repartir os dons espirituais, para crescer no amor, para crescer na fé, na caridade e na comunhão. Pedimos, Senhor, que também em nosso coração tenhamos o coração espiritual de Nossa Senhora, onde a alma, a inteligência, as virtudes possam crescer dentro de nós. Pedimos também, Senhor, nessa noite, que em nosso coração também tenhamos um coração divino, um coração voltado em comunhão com a Santíssima Trindade, como foi o coração de Maria. Derrama, Senhor, sobre cada um de nós aqui presente nessa noite, os dons do Espírito Santo, para sermos homens e mulheres espirituais,
pessoas que se voltam para as coisas de Deus, que se abastecem das coisas de Deus, que estão nesse mundo, mas não pertencem a esse mundo, que buscam constantemente agradar ao Senhor em espírito e em verdade. Faça, Senhor, nessa noite, o transplante em nosso coração, que o coração de nosso Senhor Jesus Cristo possa pulsar dentro de nós, assim como pulsava no coração de Nossa Senhora. Peçamos através desse canto, o silêncio de Maria, que guardava tudo no coração, mas guardava não porque não entendia, guardava porque queria saborear cada instante, cada palavra, cada dom, cada presença de Deus. Peçamos nessa noite, através desse canto, que o Senhor possa, nessa festa de Pentecostes, fazer um transplante nessa noite, em nosso coração, e colocar em nosso coração o coração de Maria, para termos o coração do Filho. Nossa Senhora Virgem do Silêncio, quero sempre te amar, deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, minha vida, pra igreja quero consumir. Quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus, e dizer que na loucura da cruz vou seguir. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, minha vida, pra igreja quero consumir. Quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus, e dizer que na loucura da cruz vou seguir. Fique de pé, por favor, fique de pé. Estenda sua mão para a cruz e repita assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite em que celebramos a vinda do Espírito Santo, eu te peço, seja bem-vindo em minha vida, em meu coração. Eu quero, Senhor, eu desejo que em meu coração esteja o coração de Maria, porque eu sei que se eu tiver o coração de Maria, eu vou ter o coração de Jesus. Eu te peço, Senhor, envia o teu Espírito Santo, envia os teus dons, todos eles, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, para que eu possa, a partir de agora, viver iluminado, sob a tua luz, com o teu Espírito, transplantado em meu coração, a exemplo de Maria, a serva do Senhor. Faça, Senhor, um transplante no meu coração, e coloque nele o teu coração. Amém, Jesus.